Excelentíssimo senhor Dr. Maia, presidente desse Poder Legislativo, vereador Biri, vereadora Rosângela, a quem eu desejo aí que tenham êxito na condução desses trabalhos durante agora esse ano legislativo, colegas, pessoas que nos assistem aqui no auditório dessa Casa de Leis, ouvintes das rádios que transmitem a sessão. Bom dia. Senhor presidente, gostaria aí, como já disse, desejar êxito na vossa caminhada, que, por mais que pareça simples, é por demais uma missão um tanto quanto, apesar de sublime, espinhosa, e que em muitos momentos demanda aí, decisões que às vezes não é aquela que o parlamento às vezes gostaria que fosse. Então, desejo êxito por Vossa Excelência. Quero, nesse momento, senhor presidente, em razão até do recesso legislativo, deixar aqui, já que constasse como lida, duas indicações de minha autoria, encaminhadas as proposições ao excelentíssimo senhor prefeito e à subsecretária de administração, uma das indicações, no sentido de fazer a remoção de 3 postes de energia elétrica ali na confluência do Sonho Meu 2 com o Residencial Barbosa, ali como não tinha asfalto, é bem de frente, inclusive, é uma rede de luz que abastece um dos postos do serviço de água e esgoto, e agora com a construção do asfalto, os respectivos postes ficaram bem dentro da rua e colocando, inclusive, em risco agora a população, porque a partir do momento que asfalto, é claro que os veículos trafegam com uma velocidade um pouco maior, e ficaram 3 postes exatamente no meio da rua, na rua Camboriú, no Residencial Barbosa, exatamente na confluência com a rua Amazonas. Então, eu quero encaminhar essa indicação, inclusive com cópia, para o diretor-presidente da Energisa, para que no menor espaço de tempo, né? A língua hoje não está tão boa, no menor espaço de tempo, a gente possa estar fazendo essas alterações, essa mudança do local. A gente sabe que a rua Camboriú, inclusive, ela passa a partir de agora a ser uma das vias de integração aqui do centro da cidade, com o Residencial Barbosa, principalmente. Em razão disso é que eu sugiro aqui, eu apresento a presente indicação. Também uma outra, senhor presidente, para o mesmo local, como foi feito ali o asfaltamento pela proprietária ali do Residencial Barbosa, ficou uma parte ali, exatamente do Sonho Meu 2, que ficou sem asfaltamento, exatamente na confluência da rua Amazonas com a rua Camboriú. É um espaço pequeno, mas também estaremos encaminhando essa indicação para que o senhor prefeito pudesse determinar o asfaltamento daquele pequeno trecho que ficou, para fazer a interligação do Sonho Meu 2 com o Residencial Barbosa. Uma parte, vereador. Pois não, colega. Existem relatos também com relação ao loteamento do Barbosa que faltam alguns postes também aonde já existem residências e tem uma grande falta de iluminação. Bem-vinda a indicação de Vossa Excelência, queria parabenizá-lo e que fosse cobrado com mais urgência para atender a população do local. Muito obrigado, vereador. Se possível, eu queria assinar com Vossa Excelência. Pois não, fique à vontade, será um prazer, vereador Rainer. E só esclarecendo com relação à questão da falta de energia, o pessoal que pegou ali para administrar aquele loteamento, tão logo diminua as chuvas, eles já vão estar colocando ali, fazendo o restante da iluminação exatamente para aquele bairro, porque isso é responsabilidade do loteador, né? Então eles já estarão fazendo tão logo cesse aí um pouco as chuvas. Senhor presidente, também gostaria aqui que depois, isso não precisa ser agora, pode até ser para a próxima sessão, para que a gente encaminhe aí o expediente para o senhor prefeito municipal e para o secretário municipal de obras, visando o conserto da rodovia Carlito Barbosa da Costa, que é o trecho ali da Fazenda Piacatu, até lá no entroncamento com a BR-359. Com as chuvas, a gente sabe que tem que aguardar um pouquinho, que diminuam um pouco as chuvas, mas está ficando muito difícil o tráfego naquela rodovia. Era isso, muito obrigado. Senhor presidente, vereador Maia, gostaria já de antemão pedir aí a vossa permissão, se porventura
alongar um pouquinho mais, e até falei com o colega Lucas, se possível, pudesse me ceder pelo menos 2 minutos do seu espaço de tempo que ele não usou, porque eu tenho um assunto que eu acho que é de extrema importância para nós, enquanto costarriquense, enquanto sul-mato-grossense. Inicialmente, senhor presidente, eu quero pedir aí se de repente tratei de um assunto no pequeno expediente que não constava na ordem do dia, foi em razão de nós estarmos em recesso e o nosso servidor responsável pelo setor de indicações estar de férias, que é o Ednir. Pode ter certeza que eu vou fazer o possível, eu sei que sou por demais crítico com relação ao cumprimento do regimento interno, vou fazer o possível para que não faça com que o senhor tenha algum constrangimento com relação à minha conduta nessa casa. Senhor presidente, eu fiquei muito feliz quando ouvi do senhor prefeito municipal em exercício que nos próximos dias haverá aí o reinício das obras do Centro de Educação Infantil lá do Eldorado. Nós sabemos que praticamente acabou aquela obra que estava sendo construída, agora vai novamente reiniciar as obras. Isso é muito gratificante, principalmente em sabermos que nós vamos atender um bairro, né, os bairros daquela região que cresceu bastante, são vários bairros que serão atendidos, né? O pessoal do Sonho 4, Eldorado, lá agora o pessoal do lote urbanizado, enfim, toda aquela região lá, com certeza nos próximos dias teremos aí a satisfação de ver novamente reiniciadas as obras daquela creche, né, que tanto vai ajudar. Mas a minha preocupação, senhor presidente, é que gostaria, inclusive, de contar com a compreensão de cada um dos colegas para que nós pudéssemos, nos próximos dias, numa conversa, inclusive, que tive com o vereador Juvenaldo, é muito preocupante a situação de uma lei que foi aprovada agora, dia 9 de janeiro, 10 de janeiro, que foi sancionada pelo senhor presidente no dia 9 de janeiro de 2018, que trata, na realidade, a grande parcela que era a questão do parcelamento e até mesmo da diminuição daqueles débitos do Fundo Rural, os débitos dos produtores rurais. Para nosso espanto, o presidente vetou grande parte desse projeto. E isso é preocupante para os produtores rurais, principalmente. Foi feita toda uma negociação, e a gente sabe que foi muito, muito complicada essa negociação, e, infelizmente, a parte que mais ajudava os produtores rurais foi vetada pelo senhor presidente da República. E, como tributarista que sou, eu fiquei muito preocupado quando olhava aqui, que foi, inclusive, aprovado nessa lei, senhor presidente, é que, a partir dessa sanção dessa lei, os poderes públicos podem, independente de um processo tributário, independente de um processo, tão logo inscreva o débito endividativo, eles já podem simplesmente fazer o governo federal, e isso vai acontecer, inclusive, a nível de governo do Estado, ele vai poder penhorar os bens, independente de um processo de execução fiscal. Isso é por demais temerário. Imagine vocês que, numa situação em que os produtores rurais têm algum problema, de repente relacionado até a uma seca, alguma questão de caso fortuito que ele não possa, de repente, sanar o seu compromisso relativamente a tributos, de repente ele se vê com um processo de penhora eletrônica. O senhor que é advogado sabe bem do que eu estou falando. Então, nós precisamos ter muita cautela. O que eu sugiro aqui é que nós fizéssemos, de repente, de forma bem clara, um expediente para todos os nossos parlamentares sul-mato-grossenses, para os 8 deputados federais e para os nossos 3 senadores, para que eles reavaliem essa situação e, de repente, apresentem um projeto revogando esse dispositivo da lei. Eles criaram dentro da lei
ao invés de ter um benefício concreto, que era o que se pretendia, não quero dizer com isso que todos os benefícios ele vetou, mas grande parte, a parte que melhor atendia aos produtores, principalmente aos produtores rurais, isso não vai ser só para os produtores. Imagine que você, num futuro, deixe por algum motivo de pagar o seu ITR, é um débito do tributário federal, daqui a pouco você já vai ver aí o seu bem penhorado. Inclusive, pelo que eu vi, dei uma rápida olhada na lei, eles vão já pegar e encaminhar uma correspondência para o cartório do registro de imóvel para que seja gravado na sua matrícula. Daqui a pouco você nem está sabendo desse tempo que você deixou de pagar e já está com o seu bem penhorado e nem sabe. Então, eu só quero pedir para que todos os colegas que a gente faça, de repente, uma comunicação para os nossos deputados e senadores e, de repente, até com a vinda agora do ministro Marum aqui em Costa Rica, nós já possamos, de repente, entregar também para ele uma correspondência nesse sentido. Porque ele tem um diálogo muito próximo com o presidente da República, praticamente todos os dias, para que ele, de repente, leve essa preocupação nossa, que é uma preocupação que eu tenho certeza que não é só de Costa Rica, vai ser de todo o país. Então, eu gostaria muito que nós, no correr dessa semana, fizéssemos aí uma correspondência para cada um de repente, para cada um dos nossos deputados federais, para cada um dos nossos senadores, e por que não dizer para o ministro Marum, podemos, inclusive, o vereador Billy está dando uma ideia aqui que eu acho que é de vital importância, nós podemos, de repente, encaminhar daqui dessa casa para a União de Câmaras de Vereadores, para que, de repente, o vereador Giovanni possa encaminhar para todos os presidentes de Câmara, no sentido de que cada Câmara encaminhe, mas é muito preocupante essa situação. Olha bem, eu entendo que nós precisamos agir, e agir rápido. Eu até acho, vendo nós que conhecemos como às vezes é feitas as votações lá em Brasília, eu até acho que esse dispositivo foi colocado meio que sorrateiramente. Por quê? Porque nós temos lá no Congresso Nacional a bancada ruralista, mas naquela ocasião estava se discutindo muitos benefícios para os produtores rurais. E, de repente, olha o que diz aqui o artigo que foi criado, que foi colocado na Lei 10.522, artigo 20b, inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será notificado para, em até 5 dias, efetuar o pagamento do valor atualizado monetariamente, acrescido de juros, multa e demais encargos mais nela indicados. Aí vem o inciso 2 e diz o seguinte... Aliás, a notificação será expedida por via eletrônica. E o inciso 2 diz o seguinte: averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a restos ou penhora, tornando-se indisponíveis. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso, o vereador Biri. De minha parte, eu acho que tudo o que vier para que a gente possa, de repente, estar fazendo com que as autoridades constituídas, que eles revejam essa situação, eu acho que será bem-vinda, vereador Maia. Nós podemos, sim, de repente, encaminhar o expediente para o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, para que ele também possa fazer gestões no sentido de repente, revogar esse dispositivo da lei. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Desculpe aí que eu alonguei, até em razão de, mais uma vez, não ter cumprido o regimento, mas o assunto é de suma importância.